Oi, crianças! Que bom que vocês estão aqui para a nossa quarta aula. Muito feliz de ver vocês acessando, vocês compartilhando, vocês comentando os vídeos que a gente está postando, os vídeos das nossas aulas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, que se chama propriedades dos sons. É isso mesmo! Você sabia que existe algo muito legal que se chama percepção auditiva? Você sabe o que é percepção auditiva? A percepção auditiva é a capacidade que o nosso ouvido tem de perceber os sons. E se você prestar bem atenção no seu dia a dia, quando você está andando na rua, quando você está em casa, quando você está assistindo a TV, existem vários sons que acontecem. Às vezes quando você liga o ar-condicionado, às vezes quando você escuta uma música, você vai começar a perceber que existem muitos sons. Sons da natureza, os sons de equipamentos, os sons de pessoas, os sons de instrumentos. Quantos sons nós temos? E o nosso ouvido consegue perceber esses sons. Sabe? O que acontece é que o som é como uma onda e ele alcança o nosso ouvido, entra pelo tímpano, vai para o ouvido interno e o nosso cérebro consegue decodificar o sinal dessa onda sonora. E é aí que nós percebemos o som. Parece que é um processo longo, não é? Mas na verdade não, é super rápido para o nosso cérebro decodificar esses sinais, decodificar as ondas sonoras, que são os sons que nós escutamos. E o que acontece? Cada som que a gente ouve tem as suas características próprias, as suas peculiaridades, isso mesmo. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as propriedades dos sons. Como eu falei para vocês, né, as propriedades dos sons que nós vamos aprender agora é maravilhoso, você vai entender. Existem 4 propriedades de sons, isso mesmo, 4 propriedades de sons. A altura, a intensidade, a duração e o timbre. E durante as nossas próximas aulas, eu vou estar explicando melhor para que você venha entender o que cada uma dessas propriedades faz, ou a característica de cada uma dessas propriedades, tá? Mas antes da gente aprofundar melhor sobre esse assunto, ou entender um pouco mais sobre esse assunto, eu quero fazer um exercício bem legal com você. Você topa fazer esse exercício comigo? Vamos ver como é que anda a sua percepção auditiva? Será que você consegue identificar os sons que eu vou colocar agora? Então a gente vai fazer esse exercício. Como que funciona? Eu vou colocar alguns sons, vou deixar alguns segundos para que você consiga perceber, assimilar esse som. E aí você vai me dizer, esse som é o som, por exemplo, esse som é o som do caminhão. E depois vai aparecer aí para você a foto, tá? Então, do que é o som que você ouviu? Eu espero que você acerte muitos sons. Vamos para o primeiro. Você sabe do que é esse som? Ou quem faz esse som? Se você respondeu helicóptero, você acertou! Muito bem! Vamos para o próximo. E esse som? É o som do quê? Esse som é o som das castanholas, aquele instrumento espanhol. Você acertou? Esse é um pouco mais difícil. Mas se você acertou, meus parabéns! Agora vamos para o terceiro som. E esse som? Esse som é familiar. É o som do quê? Isso mesmo, é o som da sirene. Muito bem, você acertou. Agora a gente vai para o quarto som. E esse som é o som do quê?
Vou dar uma dica. Tem uma historinha que a gente conta na escola que tem o som que você acabou de ouvir. Esse som é o som da cigarra. Agora, nosso quinto som. Que som suave, som gostoso, não é? Do que é esse som? E não vale só dizer que é de um instrumento musical. Eu quero saber de que instrumento musical é esse som. Se você disse que é o som da flauta, você acertou. Esse é o som da flauta. Que som doce. Chega a ser um som que acalma. Agora vamos para o próximo. Esse som é o som do quê? Se você respondeu que é um bebê chorando, você acertou. Você viu como às vezes é bem agudo o som do bebê chorando? Pois é. Vamos para o nosso próximo som. Do que é esse som? Esse som é bem diferente e em algumas músicas você até escuta alguém executando esse som. Esse som é chamado de beatbox e a pessoa faz o ritmo da música só com a boca, só com os lábios. E eles conseguem ao mesmo tempo fazer o ritmo, a batida e também fazer uma harmonia, que você escuta os sonzinhos ali da voz. Legal, não é? E esse som ainda é uma menina de aproximadamente 10 anos de idade que faz. Muito legal o som do beatbox. Próximo som! Esse som é o som de que instrumento musical? Você sabe? Você já ouviu esse som alguma vez? Pois é, esse som é do xilofone. Mas o que é o xilofone? É esse instrumento que vai aparecer a foto para você agora. O xilofone, ele é feito de madeira, com algumas placas de madeira, e cada uma tem o seu tamanho. Umas são menores e outras são maiores. Cada uma, na hora que você toca, dá um som diferenciado, que juntos esses sons dão uma harmonia super legal. E agora a gente vai para o nosso último som. Esse som, de que animal é? Muito bem! Esse é o som da galinha. Muito legal! Você viu como a gente vai identificando os sons, a forma diferente de um som para o outro? Por exemplo, o som do berrante, ele já é um som mais grosso, né? Um som não tão agudo, é um som que fica ali num ritmo certo, não é? Diferente do som do bebê chorando, que é um som mais forte, um som mais agudo. Tivemos outros sons também. O som da sirene, que ele vai, atinge um agudo e volta. Vai de novo, atinge um agudo e volta. E faz sonoridades diferentes dentro do som mesmo, da sirene. Temos outros sons do xilofone, que é um som mais legal, assim de se curtir, a musicalidade. O som da flauta, que é o som doce, né? Aquele som que dá uma tranquilidade. Também nós ouvimos o som da cigarra, que é um som forte, né? Um som agudo, um som forte. Ouvimos diversos sons e cada um deles tem suas características. Nas próximas aulas nós vamos começar a entender propriedades dos sons, como isso funciona, o que é a altura de um som, o que é a intensidade de um som, o que é a duração desse som e o que é o timbre. Essa palavra às vezes não é muito falada no nosso meio, timbre. Mas por que é que a gente precisa entender sobre a percepção auditiva e sobre as propriedades dos sons? Justamente porque nós trabalhamos com sons. Quando nós fazemos música, quando nós cantamos, quando nós executamos algum instrumento musical, seja ele harmônico, seja ele rítmico,
Nós estamos produzindo sons e é muito importante ou é primordial que um músico saiba identificar os sons ou tenha sua percepção auditiva treinada. Você imagina, o cantor vai cantar a música e ele não consegue identificar a nota, mas esse identificar que eu tô falando não é que o cantor tenha que saber necessariamente, ele está tocando essa música em dó, ou em fá, ou em sol. Mas ele precisa ouvir o som para que ele consiga entrar, na hora que ele for cantar, que ele consiga entrar dentro da nota proposta. Por isso que a gente fala que quando um cantor canta certinho ou canta dentro da nota, que ele é afinado. Ou seja, ele escutou o som e ele consegue cantar dentro daquele som, ou dentro daquela nota, ou daquela harmonia. Então, acontece também com o instrumentista. Se o instrumentista vai tocar, por exemplo, o seu violão, mas ele não consegue ter o seu ouvido treinado para ouvir as batidas da música ou o ritmo da música, ele vai tocar certo? Ele vai tocar dentro do compasso musical? Não vai. Por isso, ele precisa treinar o seu ouvido. Claro, para identificar as notas, mas também para identificar o compasso da música, o ritmo. O cantor para identificar a nota para que ele consiga cantar, para ele ver se ele está cantando dentro daquele som ou daquela nota ou não. Então por isso a gente precisa cada vez mais treinar o nosso ouvido. Sabia que existem músicos que eles ouvem um som do dia a dia, por exemplo, o som de uma buzina, e eles automaticamente conseguem saber em qual nota musical está aquele som? Isso acontece, isso se chama ouvido absoluto. Tem pessoas que nascem com esse dom, vamos dizer assim, e portanto eles conseguem, ao ouvir o som, identificar a nota musical que ele está. Mas tem pessoas que ao longo do tempo, ao longo da sua vida, ao longo do treino, elas vão treinando tanto e se aperfeiçoando tanto que elas vão conseguindo memorizar algumas notas ou memorizar alguns sons. E aí elas praticamente conseguem ter também um ouvido absoluto, mas através de muito treino, através de ouvir, através de perceber bem os sons. Por isso é importante que nós agora, quando formos ouvir algum som, vamos começar a perceber o que aquele som está trazendo para nós. É um som grave? É um som agudo? É um som forte ou um som fraco? O som que eu escuto é um som curto ou é um som longo? Qual é a diferença desse som para um outro som que de repente eu venha escutar no meu dia a dia? Comece a observar as características desses sons que você escuta ao longo do seu dia e comece a treinar o seu ouvido para que você seja cada vez mais apurado auditivamente. Eu espero você até a nossa próxima aula. Tenho gostado muito da participação de vocês. Tenho visto que vocês têm entrado, participado das aulas, que vocês têm curtido, que vocês têm cantado comigo. E eu espero que vocês continuem participando. Espero você até a próxima semana. Tchau!